Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas a mais uma live do nosso devocional. Hoje nosso dia 16. Confirma pra mim se tá me ouvindo bem, por favor. Essa. Hoje é a nossa live 16. Pra você que tá chegando agora, todas as lives estão salvas no meu canal do YouTube. Então você consegue assistir depois, então fica aqui com a gente. Hoje, se você tem aí o seu devocional, você abre na página 108. E se você não tem, você vai abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Aqui. 1 Coríntios, capítulo 10. E hoje o tema é o orgulho de achar que venceu o orgulho. É uma luta constante. Vamos fazer nossa oração. Pai querido, Pai amado, obrigado a Deus por mais esse dia que nasceu, por mais um dia que as tuas misericórdias se renovaram. Pai, nós somos a tua obra, tu és o autor, Pai, das nossas vidas. Senhor, muito obrigada por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, por estar sempre com os ouvidos atentos, com os olhos, Senhor, e ver aquilo que ninguém vê, Pai. Senhor, que o Senhor venha nos moldar, assim como o lírio molda o barro, que venha tirar as impurezas, tudo que não te agrada, Senhor, para que nós vivemos o teu propósito para a vida de cada um de nós. Senhor, atrai as pessoas certas para este lugar, Senhor, coloca um filtro no nosso ouvido, para que cada um ouça e absorva, Senhor, aquilo que é necessário, aquilo que precisa, para ter a oportunidade de mudar, Senhor, que vendas venham cair e que nós venhamos conhecer mais um pouquinho hoje sobre o orgulho, para que a gente abra mão dele e viva em santidade e humildade. Caminhe para aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Bem-vinda, Josi. Escreve para mim aqui se você está me ouvindo bem, para eu continuar, pra gente já começar nosso devocional hoje. Vamos lá. 1 Coríntios 10, o versículo 12 é o tema do nosso devocional hoje. E aí ele diz assim, ó: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Outras versões diz assim: aquele que pensa estar firme, cuide-se, para que não caia. Aqui quem escreveu foi o apóstolo Paulo, o mesmo Paulo que lá atrás era Saulo, que perseguia os cristãos, perseguia todo aquele que acreditava em Jesus. Ele, agora, depois da sua transformação, ele estava escrevendo, né? Ele tinha um cuidado muito grande quando a gente olha para, principalmente em Atos. Vamos continuando aqui. Deixa eu
colocar outro louvor. Então, quando a gente olha no livro de Atos, a gente vê que Paulo, ele foi em várias cidades falando de Cristo. E aí depois ele tinha o cuidado de retornar nessas igrejas, porque ele queria verdadeiramente que os irmãos não esfriassem na fé. E a Bíblia fala, né, em Atos, que vários milagres foram feitos através da vida de Paulo, através da vida de Pedro, né? A Bíblia fala que quando Pedro passava, a sombra dele curava, né? E eles oravam e as pessoas ressuscitavam, né? Aconteceu com Tabita, aconteceu com o jovem que estava ouvindo Paulo ali da janela, mas ele caiu enquanto ele estava pregando. E aí o que aconteceu? Ele orou e aquele jovem viveu. Então, muitos milagres aconteciam, né? E esse mesmo Paulo foi aquele que disse: olha, o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse eu sempre faço. Por quê? Por causa dessa briga, né? Dessa essa guerra entre alma e espírito, entre carne e espírito. Então a alma fica ali no meio, né? Quem que eu vou seguir agora? Então esse mesmo Paulo, ele nesse momento ele fala assim: olha, aquele que julga está em pé, aquele que julga está firme, cuide para que não caia, né? Então isso é uma exortação que Paulo faz aqui em 1 Coríntios 10, que é necessário para mim e para a sua vida, né? Todos nós. Eu comecei agora nessa jornada, já identifiquei o que é orgulho, eu já tô nessa jornada de transformação. Então o orgulho, ele eu tô blindada contra ele. Na verdade, nós não estamos, né? A gente precisa sempre ter esse versículo na cabeça. Olha, cuide. Você que pensa que venceu o orgulho, você cuide-se. Cuide-se para que você não caia de novo na armadilha dele. Até porque, lembra que eu falei, o orgulho ele vai trocando de capa. Então, ele um dia tá nessa manifestação, quando você vê, tá em consciência nisso, ele vai querer uma outra brecha. Então, a gente precisa sempre estar vigilantes, tá? Então, é aqui que a gente começa o nosso devocional hoje. 1 Coríntios 10, se você não tem o devocional. Se você tem o devocional, você abre na página 108, tá bom? Então, esse é o panorama. E aí, é interessante dizer que quando Paulo estava falando isso, ele trouxe antes, se você começar a ler... deixa eu voltar aqui. A partir do primeiro versículo desse capítulo 10, a gente vai ver que ele começa a dar o exemplo do povo de Israel ali no Êxodo, né? Quando eles estavam saindo, ele diz que todos eles foram batizados com o batismo de Moisés, na nuvem e no mar. Todos aquele povo hebreu saindo ali do Egito, todos eles comeram o mesmo alimento espiritual. E todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que o seguia, que era Cristo. Lembra que até porque quando o Moisés, Deus fala para ele, olha, encosta o cajado na pedra para que saísse água, o que acontece? Ele vai e bate na pedra. Só que aquela pedra representava Cristo, né? Então, tudo ali apontava para Cristo. E eles participavam ali, tudo, né? Toda a provisão, tudo eles participavam da mesma forma. Mas Deus não se agradou de todos. Por quê? Porque muitos caíram no deserto. Caíram como? Na murmuração, na ingratidão, em todas essas coisas que não agradam a Deus. Então, por isso que eles não agradaram a Deus, né? Eles não agradaram a Deus por quê? Porque eles não deixaram, né, ser transformado, né? Eles preferiram a reclamação, eles preferiram a ingratidão, olha só, lembra que eu falei, teve um dos devocionais que eu falei, agora estavam livres, mas ainda tinham a mentalidade de escravos. Então eles pensavam assim, olha, era melhor eu ter ficado lá no Egito, porque lá tinha pepino. Agora eles tinham a liberdade na mão, mas eles queriam o pepino lá de trás. Porque o de lá de trás, o pepino, as coisas que tinham no Egito, já eram conhecidas. E agora eu vou precisar
moer o meu orgulho, eu vou precisar de humildade, eu vou precisar de uma nova visão para caminhar para aquilo, para o desconhecido, porque eu ainda não sei. E aí ele continuou, né? Ele pega, e aí é que ele fala, né? No versículo 6, ele fala assim: essas coisas nos foram feitas como exemplo, para não sermos cobiçosos das coisas maiores, ou como eles cobiçaram, e não vos torneis idólatras, porque no meio do caminho eles ainda fizeram um bezerro de ouro, porque eles queriam adorar, né? E o Arão, que era o braço direito de Moisés, foi ele mesmo, falou: não, ó, pega vocês, traz todos os ouros que você tem aí. E quando ele chegou ali, ele fundiu, ele formou um bezerro de ouro. E aí falou: ó, que tal o Deus de vocês, né? Ele queria ver com os olhos, né? O ser humano tem muito isso, né? Sempre quer ter um negócio, uma pedra, alguma coisa para dizer: olha, isso aqui é Deus. Mas na verdade, Deus queria que eles verdadeiramente honrassem, servissem a Deus por amor, não por obrigação. Deus nunca quer escravos, entende? Deus, ele quer pessoas livres. É a forma de dizer assim, ó: eu sou livre, eu posso ir embora, mas eu prefiro ficar. Então, Deus, ele não quer que a gente caia como fez os nossos antepassados ali na saída do Êxodo, no deserto. Então, para você ver, né, lembra de todo o povo que saiu do Egito, só entraram na terra prometida 2, que foi Josué e Caleb, né? O próprio Moisés, ele não pôde entrar na terra, ele só viu, mas ele não pôde entrar na terra porque tinha desobedecido. Então, aí ele pega e fala: olha, quem pensa que está em pé, que se cuide, para que não caia, para que não venha a vacilar. E aí a gente vai entrando no devocional. O devocional começa assim, ó: o apóstolo Paulo adverte em 1 Coríntios 10 sobre o cuidado que temos que ter em nos mantermos vigilantes. Ele usa o exemplo do povo escolhido para experimentar o poder sobrenatural de Deus em várias ocasiões. O povo que viu o mar se abrir, para livrá-lo de Faraó, que recebeu todos os dias o alimento necessário do céu para sustentá-lo, que durante vários momentos da história viu Deus entregar seus inimigos em suas mãos, que viu o Rio Jordão se abrir para as 12 tribos passarem, entre muitas e muitas manifestações da aliança e do amor de Deus por ele. Mas assim foi, mesmo Deus tendo mandado o maná do céu, Deus ia de dia, ia uma nuvem em cima do povo. E essa nuvem, ela protegia do sol. Eu não sei se você sabe, mas o deserto, durante o dia, ele é muito quente. Mas durante a noite, ele é muito frio. Então, ia a nuvem ali protegendo aquele povo, né? Protegendo do sol e guiando pelo caminho. E quando era noite, ia uma tocha de fogo, que a tocha ia iluminando o caminho para aquele povo. E não houve, lembra, mesmo no deserto, não faltou provisão nem proteção para aquele povo. Pensa num tempo em que haviam guerras, né? Mas eles não ouviam os inimigos, eles eram protegidos dos inimigos no caminho, protegidos do sol, protegidos do frio. A Bíblia diz que a roupa deles iam crescendo conforme eles iam crescendo. E a presença de Deus era com eles. Deus mandava a cordonize, outro dia vinha o pão, né? E Deus falava: não é para vocês guardarem para amanhã. Cada dia você vai ter o seu sustento. E Deus foi fazendo isso. E mesmo com todas essas manifestações, eles preferiram ser ingratos, preferiram ser orgulhosos, preferiram a reclamação, né? E aí fica a reflexão para nós, né? Diante de tudo que Deus já nos fez, qual é a nossa posição hoje? De reclamar ou de agradecer? E aí ela continua dizendo assim, ó:
Eles foram ingratos, idólatras e desobedientes e rendeu-se à imoralidade. Ele foi orgulhoso, aquele povo, né? Ele não se rendeu. E render é assim, ó. Sabe quando a polícia vai render a pessoa que tá ali na rua? Falou assim, ó, mão pra cima, né? A gente faz mão pra cima e a pessoa vem, revista a gente. Então, o se render é isso, ó, Deus, eu abro mão. Faz o que o Senhor precisa fazer aqui. Então, essa rendição o povo não fez. Ele foi orgulhoso. Preferia estar lá, no Egito, trabalhando como escravo, né? Quando podia agora ser livre, porque ainda tinha essa mentalidade de escravo. Então, o povo de Deus, ele que caminhava sob a nuvem durante o dia, a nuvem que ele fazia sombra para proteger do sol e a coluna à noite para proteger do frio. Ele foi vencido pelo orgulho que carregava no coração, porque... E aí, esse povo, que era o povo de Deus, que viu todas essas manifestações, eles foram vencidos pelo orgulho, foi orgulhoso, que dirá eu e você, né? Como que eu e você acha que a gente pode estar imune ao orgulho? Não, aquele não me toca. Eu já me converti, o Senhor já fez a obra em mim, agora eu tô fazendo esse devocional, eu faço cursos, eu faço retiros espirituais, agora o orgulho não me tem, eu tô blindada. Não acredite nisso. A própria Bíblia está dizendo para mim e para você, olha, você que pensa que está de pé, olhe, cuide, fique atento. Para quê? Para que você não caia também. E eu ainda digo, né, às vezes a gente pensa assim, fulano errou. Hoje eu vi uma notícia que eu fiquei muito triste, né, de uma pessoa que tinha um trabalho tão bonito e foi presa. E aí eu falava assim, gente, que triste, né? Que triste. Mas aí ao mesmo tempo eu vi, olha, cuidado, Monique, para que você também não erre, né? A gente precisa fazer todo momento, a gente precisa estar nessa consciência. Cuidado você também, né? Olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Olha, cuidado você também. Cuidado, porque nós somos feitos da mesma matéria-prima. A mesma matéria-prima. E cada um de nós, eu e você, a gente luta todos os dias com orgulho. Aí ela vai contar uma história pra nós. Ela conta que já estava 4 anos nessa busca diária de alinhar suas emoções para se tornar humilde, reconhecer os erros, se arrepender, pedir perdão, buscar Deus diariamente, caminhando, clamando que o Espírito Santo tomasse conta de tudo que existia nela, fazendo coaching individual, fazendo método CIS todo ano como aluna, inúmeros retiros espirituais. E mesmo assim, em certo momento, ela se percebeu novamente na cilada do orgulho. O orgulho é ardiloso. Quando ele percebeu que eu já reconhecia todo o estrago que ele fizera no meu caráter, na minha vida, que eu já me movia com consciência e que não estava mais deixando espaço para ele me dominar, ele mudou a estratégia. Em um domingo, voltamos da igreja e o Paulo me chamou para conversar. Sentamos no jardim da nossa casa e o Paulo, com muita sabedoria, começou a falar que reconhecia o quanto eu era uma mulher transformada e disse que via que eu continuava não medindo esforços para me manter no processo de transformação. Mas mesmo com tudo isso, ele estava percebendo que eu não estava ouvindo bem os feedbacks sobre coisas que ainda precisava de mudança. E agora, sempre eu me sentia criticada e dizia frases como: não tem jeito, você não reconhece as minhas mudanças, você ainda me olha como se eu fosse a velha Camila. Você ainda não me perdoou e por isso não vê que eu sou outra mulher. Todas falam o quanto que eu mudei. Todos falam o quanto que eu mudei, quanto que me admiram, mas você só foca no que não tá do jeito que você quer. Então agora ela já estava em 4 anos que ela estava nessa jornada de transformação, de moer o orgulho, de deixar as coisas velhas passadas e viver uma vida nova.
E quando chegaram da igreja, num certo domingo, Paulo falou assim, olha, vem aqui, vamos sentar aqui, senta aqui comigo no jardim. E ele começou, olha, eu reconheço, você já mudou, você tem 4 anos, você não tá medindo esforço, você tá se dedicando, tá fazendo tudo o que precisa, mas eu ainda vejo que existe uma dificuldade sua, um ponto de melhora em você ouvir os feedbacks. Feedback é o quê? É todo o retorno que você recebe, assim, olha, Monique, você foi grossa quando você falou tal coisa. Monique, você errou nisso aqui, né? Feedback é toda vez quando alguém te dá uma devolutiva, fala, olha, você acertou aqui, mas errou aqui, né? E quando a gente recebe o feedback, a gente tem a gente tem pelo menos 2 opções, né? Aceitar aquilo ou falar assim, não, imagina, ele que é viciado em crítica. E foi isso que ela falava, ela falou assim, olha, realmente, todo mundo fala, olha, todo mundo vê que eu mudei, mas você ainda não reconhece, você ainda não me perdoou, você acha que eu ainda sou aquela mesma Camila de 4 anos atrás. E você só foca naquilo que não tá do jeito que você quer. Mas naquela hora, ela diz que ouviu tudo. O primeiro sentimento que apareceu no coração dela foi injustiça e tristeza. Não sei você, né? Mas quando alguém te fala uma coisa assim, olha, tal coisa que você fez. A primeira coisa, eu não sei você aí, mas eu aqui, me arde o coração assim, esquenta por dentro, assim, um negócio que eu falo assim, meu Deus, como assim? Eu não sou esse monstro que essa pessoa tá dizendo. Só que, aí depois eu falo, calma, eu respiro fundo, eu começo a examinar, eu falo, será que eu, né? Será que é verdade? Será que não é? Antes de dar uma palavra de resposta. E aí ela fala que ela não discutiu, ela não criou confusão, mas ela agradeceu. Ela falou, obrigada, a maneira amorosa e verdadeira que ele estava falando tudo aquilo para mim. Ela deixou ele ali no jardim e foi para o lugar de oração dela. Ela foi pensar em tudo o que ele tinha dito. E naquele momento, no lugar secreto, o Espírito Santo falou ao coração dela e mostrou o quanto, mais uma vez, o orgulho que me impedia de continuar o meu processo de transformação. O quanto que o orgulho estava, mais uma vez, cegando os meus olhos para reconhecer que eu ainda precisava de mudança. E assim me impedir de me aproximar da mulher que Deus me fez para ser. Então, agora, o orgulho tinha feito o quê? Querendo cegar ela. Por outro lado, aquelas coisas que ela já tinha identificado lá atrás, ela já vinha sendo transformada. Mas ainda tinha coisa. O receber o feedback para ela ainda era muito difícil. Né? Então, a gente precisa sempre estar atento. Né? Teve um dia que eu trouxe uma saudação na nossa igreja e eu tava falando sobre, se eu não me engano, era Jeremias. E aí na história tinha uma cisterna, só que eu não lembrava o nome cisterna. E aí eu acabei falando poço. Aí, quando eu terminei, a pessoa que veio falar da outra palavra depois de mim, pegou e falou assim que poço não era cisterna, que cisterna é diferente de poço. E na hora que eu ouvi aquilo, meu coração queimou, assim, eu fiquei vermelha, queimando. Aí eu falei assim, caraca, a pessoa me ouviu tanto tempo e ficou na cabeça só o que eu errei. E precisava me corrigir assim, no púlpito, na frente de todo mundo. A minha versão orgulhosa, né? Pensando assim, aí eu falei assim, caraca. Aí eu peguei e pensei. Aí depois, no final do culto, eu falei, irmão, muito obrigada, viu? Com sinceridade, viu? Isso que eu tô falando pra você. Porque na hora que eu comecei a me examinar, eu falei, mas ele tá certo, é diferente, não é igual, então tá bom. Então eu vou agradecer, porque agora ele me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Que cisterna é diferente do poço. Aí fui, peguei e falei com ele. Falei assim, irmão, muito obrigado, viu, Pai do Senhor? Muito obrigado por você ter falado isso, viu, que agora eu entendi. E agora eu não vou esquecer mais que é diferente.
com humildade no coração. E aí, depois eu fiquei pensando, ele falou, não, irmã, não, eu falei isso, nossa, me desculpa. Eu falei, não, irmão, fique em paz, porque eu já entendi tudo. Aí depois eu fiquei pensando assim, olha, já pensou se eu mordesse a isca da ofensa? De ficar ofendida porque ele me corrigiu na frente do público? E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou ser grata. Vou ser grata, porque agora o que ele disse, eu tenho a oportunidade de corrigir a mim e não falar mais errado. E assim é em todas as áreas da nossa vida, entende? Quando alguém te fala alguma coisa, você precisa examinar se aquilo é verdade ou se é mentira, né? Se existe mesmo, a gente sempre precisa pôr esse filtro e principalmente orar, pedir a Deus. Deus, ele nunca vai deixar a gente sem uma resposta. Nunca não, né? Mas a maioria das vezes quando a gente diz nesse processo de transformação, você fala, Deus, onde que eu preciso melhorar? Aonde que eu ainda não entreguei tudo aquilo que eu precisava entregar para o Senhor? Nessa transformação, Ele sempre vai nos dizer, né? E aí, Ele nos coloca no ambiente certo, com a pessoa certa, no momento certo, para que a gente ouça aquilo que a gente precisa ouvir, para que a gente tenha a oportunidade de mudar, tá? Então, sempre quando é isso, essas coisas Deus responde sim, tá? Quando eu digo que ele nunca vai deixar de te responder, eu tenho muito cuidado com isso, porque por isso que eu enfatizei nessa jornada de transformação, tudo que você perguntar a Deus, Deus ele sempre vai mudando, te dando a resposta. E não assim, ó, Deus, por que tal coisa aconteceu na minha vida? Talvez isso ele nunca te diga o porquê. Tá? Talvez ele até te fale assim, olha, para quê? Você não entende hoje, mas um dia você vai entender, né? Talvez ele não te responda nisso, mas na jornada de transformação, pela minha experiência, Deus nunca deixou de me responder tudo que eu falei, Deus, o que eu preciso mudar agora? E é sempre no nível mais profundo, sabe? Quando a gente se converte, a maioria das pessoas que caminha, né, que tem caminhado, são cristãs, já conhecem a Jesus, algumas ainda não, mas a maioria sim. Então, a gente, às vezes, como cristão, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pensa assim, porque eu aceitei Jesus, porque eu me batizei, tá tudo bem, Deus não lembra das coisas do passado e eu não preciso mudar nada. Não, a gente sempre precisa. A gente precisa. Aí a Bíblia diz, olha, cuide para que você não caia. Aquele que pensa, aquele que se julga forte, que se julga já nova criatura, você precisa todo dia se lembrar que você é humano e você pode errar de novo. Então, sempre pedir a Deus, Espírito Santo, me revela, me mostra. E o Senhor, Ele vai mostrar. E é incrível que a gente lembra de coisas que a gente nem lembrava mais. E a gente lembra o momento. Lembra que eu contei pra vocês que eu lembrei o dia em que eu matei emocionalmente o meu pai? Mas se você não viu, volta lá nos passados que vocês vão ver. E aí, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O quanto que reverberava. E aí, eu lembrei... Lembra que eu falei pra vocês? Todas as vezes que o meu pastor falava alguma coisa, eu ficava aquela briga dentro de mim. Eu falei, mas pra que fazer assim? Por que fazer assado? Assim não dá certo. Aquela inquietação no meu coração era só a pontinha do iceberg. E foi a pontinha que me incomodou. Eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Por que eu fico assim? E aí Deus foi me mostrando, foi me mostrando. E aí foi me mostrando níveis mais profundos. E aí eu vi a causa. Eu ainda não tinha perdoado meu pai. E aí, olha só, em coisas que não tinha nada a ver com o pai, mas a autoridade masculina, eu tinha uma certa aversão. Então, foi percebendo essas coisas. E aí eu fui pedindo a Deus e Deus foi mostrando. Até o momento que a ficha caiu. E até o momento que eu falei assim, eu perdoo. E aí, e que eu decidi no meu coração de perdoar. Então, Deus vai mostrando. Por isso que eu digo, vá, pergunte a Deus e aguarda. Pergunta e insiste perguntando. E aí agora eu lembro na minha memória aquele juiz iníquo, que a Bíblia diz que ele era iníquo. Iníquo é alguém que permanece no erro. E aí a viúva ia lá todo dia na porta dele para ele julgar a causa. Olha, julga a minha causa a meu favor.
E o juiz, ele não julgava. Até um dia que ele falou assim, meu, que mulher insistente, deixa eu julgar a favor dela aqui pra ela largar do meu pé. E aí, se aconteceu isso com o juiz que era iníquo, imagina com a Deus quando você com sinceridade perguntar no seu coração, pai, o que é que eu preciso mudar aqui? O que é que eu preciso mudar? E ouvir o feedback. Talvez você esteja num nível que as pessoas ao seu lado estão falando pra você. Você fala de maneira muito rude. Você se intromete onde você não é chamado. Talvez seja direto e talvez não seja. Não sei, não era direto. Lembra? Eu era muito perfeitinha por fora. Sim, ninguém tinha coragem de falar pra mim, apontar pra mim, Monique, você tá errando nisso. Ninguém falava pra mim. Porque eu tinha a capa da mulher perfeita, só que não. Né? Tinha muita coisa ainda pra ser transformada e ainda tenho. Então, quando eu via, quando eu sentia necessidade, porque quem tá fora não sabe o que você tá sentindo, mas você sabe o que você tem aqui. E eu perguntava pra Deus, esse sentimento aqui não é bom. Por que que eu fico assim? E aí Deus foi me mostrando, ponto por ponto, em níveis mais profundos, até eu entender, chegar à plena consciência daquilo que eu precisava mudar aqui dentro de mim ainda. E aqui, voltando pro devocional, ela fala assim, o orgulho estava enchendo minha mente com mais vozes de vitimização, colocando-me como alguém que estava muito boa. Afinal de contas, já eram 4 anos nessa busca. E meu esposo, que era o vilão, né? Que não valorizava que era um homem cruel e insatisfeito. Então, lembra que a gente falou, quando a gente fica com aquela justificativa, não, é porque o fulano que é viciado em crítica. O fulano que só vê as coisas ruins nas pessoas. Então, aquela vozinha vinha pra quê? Falou assim, você não precisa de mudança, quem precisa é ele que precisa se curar, que ele é viciado em crítica. Então, quantas vezes, né, a gente recebe um feedback e a gente fica assim, não sabe o que tá falando? Sabe? Eu não sei você, já aconteceu isso comigo. Então, a gente precisa voltar pra esse lugar, de ter cuidado, né, de estar sempre vigilante, porque quando a gente pensa que venceu o orgulho, ele pode estar indo por outro lado, que você ainda não conhece. Então, aqui ela continua dizendo assim, essas vozes eram meu diálogo interno, o que eu dizia para mim mesma sempre que o Paulo reclamava algo em mim. E era também as palavras que eu dizia a ele. Quantas vezes eu chorei, fiz drama, dizendo que só ele não enxergava a mulher que eu havia me tornado. Esse comportamento era o orgulho que ainda existia em mim, mais uma vez tentando me afastar da verdade sobre a minha vida e meu propósito, e impedindo-me de reconhecer que eu ainda tinha muito que mudar e que eu estava longe de ser uma mulher sem falhas. Depois desse entendimento, saí do meu lugar de oração, fui até o meu esposo, pedi mais uma vez perdão pelo orgulho e agradeci por ele não ter desistido de mim, por ele não abrir mão de colocar luz na minha vida, para que eu siga todos os dias sendo transformada. Né? Quantas vezes Deus usa o nosso cônjuge, usa um primo, uma prima, usa uma tia, uma mãe, um pai, para mostrar, né, para trazer luz naquilo que ainda precisa de mudança em mim e você. Que a gente, quando reconhecer, realmente isso que ele falou, tem razão, eu não mudei isso aqui ainda, de pedir perdão e agradecer, porque foi a fala dessa pessoa que despertou algo em você. Não tem muito a ver, mas uma coisa em que quando eu tenho um convidado com a minha amiga Elane, né? Que eu combinei com ela assim, ó, Elane, todas as vezes que você vê que eu tô com o cara fechada, você me alerta. Por quê? Eu, naturalmente, tenho expressão muito séria. E às vezes as pessoas falam assim, Monique, você tá brava? Eu falei, não tô brava. Tô de boa. Só que a minha expressão natural é brava. E aí um dia gravaram um aniversário na igreja e eu tava cortando o bolo. Eu concentrada ali cortando o bolo, cortando tal. E aí eu fui ver o vídeo. Gente, que cara de brava. Aí eu falei assim, sangue de Jesus tem poder.
Por isso que as pessoas falam pra mim que eu tô com cara de brava. Olha essa cara. Eu não tava com cara de brava. Então, eu tô treinando, né? É treino até se tornar. Então, eu tô treinando sorrir mais. Então, todo momento que eu tô brava, aí a Elaine já fica, Monique, sorriso. Aí eu sorrio, dou uma sorridinha, né? Então, isso foi o quê? Um feedback que as pessoas ficavam perguntando, você tá brava? Você tá brava? Eu falei, não, gente, não tô brava. Você é porque quando você tá concentrado, você tem a cara muito brava. Agora eu tenho mais amigas aí que vão saber quando eu estiver brava. Pode falar pra mim, Monique, sorriso, que eu já vou entender. Então, isso foi o quê? Foi um feedback que a vida tava me dando. Todo mundo falando, olha, você tá com a cara de brava. Gente, eu não tô brava. Mas aí eu fui ver o vídeo, eu falei, realmente, eu tô com cara de brava. Eu falei, mas até eu falei, mulher do céu. E até eu me assustei com a cara. Eu falei assim, então, é isso que as pessoas estão vendo. A gente não vê. Eu falei, não, imagina, eu tô plena aqui. Mas a cara tava de brava. Então, eu sorriso. Nossa, e eu lembrei de uma coisa agora. Tem estudos que mostram que quando você sorri, você começa a gerar hormônios do bem-estar e prazer. Então, o fato de você... eles fizeram o experimento foi assim. Foram 3 grupos. Um grupo falou só pra ele ler, normal. Um grupo foi feito... Colocou uma caneta na boca, porque você põe a caneta aqui, fica assim, né? Então, essa aparência de sorriso. E o outro eu não me lembro, mas eu sei que o importante foi que as pessoas que não estavam com a caneta, elas disseram que o livro, que a leitura que eles fizeram, o texto, era negativo. Já as pessoas que estavam com a caneta na boca, elas perceberam o texto mais agradável e feliz. Então pensa, o sorriso foi capaz de influenciar na forma em que a pessoa via aquele texto. E você imagina na vida. Por isso que eu carregava tanta tristeza no meu coração. Com a cara fechada o tempo todo. Entende? Então, isso eu consegui perceber por causa do feedback que as pessoas estavam me dando. E se eu falava assim, não, se eu não tivesse visto aquele vídeo, eu ia estar até hoje assim. E aí, agora nós estamos todas juntas nessa minha jornada de transformação, né? Sempre que eu tiver com cara de brava, você fala, Monique, sorriso. Que aí eu já vou saber, tá bom? Vamos lá. Aí, na semana seguinte, ela fala que foi no culto da pastora Zenete, que sempre, com certeza, né? Ela fala, com certeza estava guiada pelo orgulho, pelo Espírito Santo, perdão. A pastora Zenete, ela é muito usada por Deus, né? E ela, naquele momento, cheia do Espírito Santo, falou assim pra ela, filha, quando você achar que venceu o orgulho, volta pro pó. Pois ele dominou a sua consciência novamente. Então, essa é a mensagem pra mim e pra você. Monique, quando você achar que venceu o orgulho, volta pro pó. Volta pro pó. Aí ela continua assim, ó, no trazendo a consciência. O que eu aprendi com tudo isso? Que eu e você precisamos nos manter no processo de transformação para sempre. Todos os dias precisamos vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas escolhas. Saiba que sempre vão existir coisas a serem tratadas e que se baixarmos a guarda, se acharmos que já vencemos, o orgulho ele toma conta. Ele voltará a conduzir a nossa vida. É assim, ó, todas as vezes que você achar que venceu, você baixa a guarda. Aí o orgulho vem, cega você de novo e vai trazer você para um lugar que você estava antes. Às vezes até pior. E a Bíblia diz que quando a pessoa é liberta e ela deixa os caminhos do Senhor, voltam, aquele demônio vem, que tinha antes na pessoa, vem, aquele espírito mal, vê que a casa tá limpa, tá arrumada, ele vai e chama 7 piores do que ele. Então, o estado desse é pior do que antes. Então, a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado. E lembrar, olha, se eu penso que eu já venci o orgulho, se eu penso que eu tô forte, não, eu sou mulher de Deus. Cuida. 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 Porque o orgulho precede a destruição, lembra do provérbio? O orgulho precede a destruição. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá bom?
Você que chegou agora. Você pode assistir o gravado, tá bom? Já tá no YouTube, aí você consegue assistir o começo. E o exercício, qual que é o exercício? É pra você escrever o que a história da Camila, ou o que a minha história. Que aí você já tem mais um exemplo, né? Eu, Monique. Qual é o aprendizado que você tirou dele? O que você pode levar pra sua vida? Né? O que você aprendeu hoje? Então, você vai escrever. Você aprendeu. Às vezes você pode falar assim, eu aprendi o quanto que é importante ouvir o feedback. É importante estar atenta ao que as pessoas estão dizendo sobre você. Não para dizer assim, igual eu falava lá atrás, assim, tem uma reputação a zelar. Jesus me ajuda, todo dia. E aí, não para parecer, mas para ser de fato, sabe? Parecer dá muito trabalho. Dá muito trabalho parecer. O ser é melhor. Mas o ser caminhando para a mulher, Deus sonhou para você, para mim, se não o que as pessoas querem ou o que você quer, assim, só por querer, sabe? Eu quero ser tal coisa. Não. O que Deus planejou para você, tá bom? Então aí você vai escrever qual é as lições que você teve hoje nessa manhã. O que você pode levar para sua vida? Talvez seja assim, olha, toda vez que meu marido reclamar de mim, ao invés de me justificar, eu vou analisar o meu comportamento. Lembra, sai da situação. Sai dessa situação, olhando de fora. Se fosse na vida da minha amiga, o que eu diria pra ela? Sabe? Amplia a tua visão. Lembra, tem uma oração que eu aprendi a fazer assim, ó. Pai, me tira do lugar que limita a minha visão. Me tira do lugar que limita a minha visão em todas as áreas. Em todas as áreas. De repente, nessa manhã pode ser que esse seja o seu aprendizado, né? De parar e pensar, analisar. Pera, a pessoa falou isso aqui de mim. Deixa eu ver o quanto que isso aqui é verdade. Antes de você se justificar, antes de falar, não, você tá errado. Antes de qualquer coisa, te analisa. Te analisa. E quem sabe, você precisa de ver um vídeo seu. Quando você não tá vendo. Mas pra você ver como que as pessoas te veem. Entende? Fica a dica. Hoje o louvor é Eu Quero Descer, que tava tocando quando a gente começou e tocou agorinha. E a gente vai fazer a nossa oração pra gente terminar, tá bom? Amanhã, 7 horas, estaremos juntas, em nome de Jesus, tá bom? Se tudo der certo, estaremos 7 horas da manhã, se Deus permitir. A nossa oração fala assim, ó. Senhor, como nós precisamos de Ti todos os dias da nossa vida. Pai, ensina-nos a sondar o nosso coração e a entender sempre que existe nele qualquer coisa que não Te agrada, para que nós possamos nos arrepender antes mesmo de errar. Clamo a Ti por mais e mais consciências para que eu não caia nas ciladas do orgulho e do diabo. Vem com o Teu sangue que cura e limpa. Sara, Jesus, todas as nossas feridas que ainda existem na nossa alma, nas quais o orgulho encontra abrigo para existir. Senhor, dá-nos plena convicção do Teu amor por nós, do Teu perdão, do quanto somos filhas amadas e escolhidas por Ti, para que minha certeza sobre o meu valor, sobre o nosso valor e nossa identidade de filho, de filha, sarem todas as memórias de dores do passado e que as consequências dela em mim, em meu caráter, sejam agradáveis a Ti. Pai, nós Te amamos e pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Pai, aqui nós encerramos nosso dia, nosso devocional, mas eu peço a Ti, Pai, que continue falando conosco, trazendo a nossa consciência, a nossa lembrança, aquilo que já temos ouvido sobre nós, de nossos comportamentos, mas que não demos ouvido outrora, mas que agora, Senhor, com o filtro da consciência, do que o orgulho fez e tem feito das nossas vidas, que o Senhor traga a nossa memória, que a gente venha analisar e ver, Senhor, com toda a sinceridade, humildade e coragem, Pai, para que a gente venha se arrepender dos nossos erros, mudar os nossos comportamentos, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, que a gente venha caminhar para uma terra sarada, Senhor. Que a gente venha ser, meu Deus, árvores saradas, frutíferas. E, como diz o Salmo 1, Senhor, o fruto que permanece. Que nós seremos bem-aventurados se nos mantermos nesse lugar, Pai. Junto do ribeiro, das águas, Pai. E Tu és a água viva, Senhor. Quando eu olho aquela mulher samaritana ali, Jesus, que tinha sede, e mesmo sem pedir, o Senhor falou, olha, se você soubesse, quem é que fala contigo, tu pediria água viva, e você não ia sentir mais sede. Pai, que a gente venha se refugiar nesse lugar de água viva, onde que nós estejamos, se a gente estiver ali, a gente não vai ter mais sede. É só na Tua presença, Pai. Inunda-nos com a Tua presença, vem com as Tuas águas, que são purificadoras, Pai. Lava a nossa alma, lava a nossa mente, nosso coração, o nosso corpo, Deus. Em nome de Jesus, que nós venhamos mergulhar em águas mais profundas contigo, num relacionamento sincero, muito conectado contigo, Pai. Para que a gente seja, de fato, Pai, a filha amada, a mulher que o Senhor sonhou para nós, para cada uma de nós, Pai, é o que eu te peço. Fortalece a mim e as minhas amigas no processo, na jornada, Senhor, que todos os dias a gente diga para nós, olha, cuidado, que a gente não venha desistir, Pai, mas todos os dias sermos refugiadas, sermos cobertas com o Teu sangue carmesim, para que a gente ande em consciência, Pai. Ande em consciência e nos arrepender antes de errar, Pai. Antes de errar. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E aí, amanhã nós nos veremos novamente, tá bom, minhas amigas? Abraço de 40 segundos. Um beijo no seu coração, eu te amo. Deus te abençoe, um ótimo dia na presença aí das pessoas que você ama. E amanhã, às 7 horas, a gente tá junto de novo, tá bom? Esse é o bloco do orgulho, ainda tem mais 2 dias. Mas vai valer a pena, acredita. Não desista. Não para na jornada, tá bom? Te espero amanhã. Beijo.